Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estudantes da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez, com essa oportunidade preciosa de estudarmos a Palavra do Senhor e seguindo um tema de extrema importância para a igreja do tempo atual, que é o estudo voltado, esse trimestre todo voltado, para entendermos um pouco mais sobre a igreja do Novo Testamento, sobre a igreja do tempo bíblico e também, nós podemos dizer com toda certeza, estamos caminhando para a compreensão da igreja contemporânea também. A lição de hoje é um belo exemplo disso, porque nós estamos aqui com um título um pouco curioso, que é A Igreja em Betânia. É o título da nossa lição. O texto básico ele se encontra em João, capítulo 12, verso 1 até o verso 11, e ele vai contar a história de Jesus na casa de Simão, um homem que foi curado de lepra, e estão ali naquele banquete, naquela reunião, também algumas pessoas muito importantes, Lázaro, aquele que tinha sido ressuscitado por Cristo, Maria e Marta. E aí nós vamos ver algumas coisas bem interessantes relacionadas a isso. O objetivo da lição de hoje é instruir os alunos sobre os tipos de crentes que existem na igreja. E aí já dá um norte para nós sobre o objetivo do estudo dessa oportunidade. Tá? O texto básico, eu não vou ler ele todo, mas vou ler um pedaço. Diz assim, os primeiros versículos. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes com os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Só até aí, mas você leia até o versículo 11. E leia também a leitura diária que é colocada aqui pelo autor, porque ela enriquece todo o conteúdo da lição. Bom, a introdução, o autor é bem direto, aqui ele vai falar assim, a igreja no tempo dos apóstolos reunia-se nos lares. Inclusive temos feito um estudo nas quintas-feiras sobre Atos dos Apóstolos, e pode ter ficado, ou pode ficar para alguém mais desatento, a impressão de que é sugerido que os discípulos, os apóstolos, junto com os discípulos, os novos convertidos, se reuniam no templo em Jerusalém. Isso não é verdade. Eles se reuniam em casas. A igreja ela nasce dentro de casa nesse sentido. Mas eles iam ao templo porque eram judeus. E ali, como nós vemos várias citações, no alpendre de Salomão, ali onde se discutiam situações, onde se falava sobre a lei, aonde os mestres também expunham seu conhecimento e com certeza havia perguntas e respostas e toda essa ação. Ali sim nós vemos várias ações da igreja primitiva naquele período, mas ela se reunia de casa em casa. O cristianismo era considerado uma seita e no ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero declarou que os cristãos e outras seitas específicas não poderiam edificar igrejas e outros lugares públicos de reunião. É justamente dentro desse contexto que as casas ficam importantes, tá bom? Então se tornou algo que era ruim, acaba se tornando algo extremamente útil e também saudável. Eu gosto muito do hábito atual da igreja e podado um pouco e muito, por causa dessa questão da pandemia que nós vivemos de Covid-19, mas o hábito de se reunir de casa em casa, de fazer cultos nos lares, principalmente com uma ênfase evangelística, muitas vezes aproveitando até períodos de comemoração, cultos de aniversário e outros assim,
onde com um pequeno número de pessoas você já consegue fazer um culto ali. E isso se assemelha muito ao culto que nós prestamos, né, em nossas casas com as nossas famílias, quando um lê um versículo, outro dá uma pequena palavra ou conta um testemunho e alguém canta, louva o Senhor e se faz também oração de intercessão e pela casa. Está feito um culto no lar de maneira simples, porém muito substancial. Bom, seguindo aqui, nós passamos por uma sugestão de William Barclay. Ele diz o seguinte, aqui no finalzinho, último tópico, né, último parágrafo da introdução, sugere-nos que nas pessoas presentes naquela ceia, dessa que nós lemos agora, em Betânia, temos um perfil das pessoas que fazem parte da igreja. E olha que interessante, nós vamos falar sobre tipos de crentes e tipo de pessoas, porque crente nós estamos falando daquele que se converteu a Cristo, e não somente daquele que adotou uma doutrina, mas daquele realmente que nasceu de novo, não simplesmente trocou de religião. Mas observe uma coisa interessante sobre isso, porque usando essa ceia, William Barclay, ele vai trazer para nós alguma coisa que é muito interessante, e essa lição está baseada nisso. Tá? Nós vamos ver alguns tipos de pessoas que frequentam a igreja e também alguns tipos de crentes, de pessoas que se convertem a Cristo, que realmente nasceram de novo, mas que estão passando por esse período, sempre com aquela esperança, né, que nós temos de que as pessoas amadureçam. Só para entendermos, Betânia era uma pequena aldeia, tá? Bem diferente, por exemplo, de Cafarnaum ou de Jerusalém, que eram centros onde Jesus estabeleceu sua base, por exemplo, em Cafarnaum, nesse período. E aqui nós nos aproximamos também, para nos localizarmos, da última semana, né? Aqui é 6 dias antes da Páscoa, antes da sua entrada triunfal em Jerusalém, antes da celebração da ceia do Senhor e antes da finalização também, né? Nós entendemos dessa forma, tudo aponta para isso, e realmente é verdade, da última semana de Cristo. Então nós entendemos que estamos bem próximos disso, tá? E é um período interessante que Jesus prefere ir até essa cidade, até a cidade de Betânia. E muito bom esse princípio, tá? A igreja é uma Betânia, é o título do primeiro tópico. Quer dizer o seguinte, que a igreja ela é diversa. Ela é diversa no elemento humano existente nela, ou seja, em nós que frequentamos a igreja. E também não só em nós como seres humanos, mas também em nós como pessoas que pensam, que agem. E nesse contexto é que o autor vai falar bastante sobre isso, tá? Ele dá uma bela explicação aqui sobre o significado do nome Betânia, né? Aí casa de miséria até, se você pesquisar você vai ver isso, ele fala casa de misericórdia, casa da dor, casa das tâmaras também, tá? Que não aparece nesse estudo, mas se você fizer uma pesquisa verá isso, casa dos figos, né? Betesda ou Betfagé, são variações, né, desse termo Betânia, e é bem interessante isso. Então, nós vamos entender que o que ele quer dizer com a igreja é uma Betânia, quer dizer que ela é diversa. Ela é diversa também no amadurecimento que cada um está passando no período atual e também no tipo de pessoas que frequentam a igreja. Tá? Seguindo para o tópico 2, os tipos que compõem a igreja. Vamos lá? Vamos, você junto comigo, Bíblia na mão, tá? A revista de Escola Bíblica Dominical. Se você não tem a revista de Escola Bíblica Dominical, ou você quer presentear alguém que acompanha as nossas aulas, nos procure, mande um contato para a nossa superintendência e nós estaremos encaminhando. Dê um presente para alguém, ainda tem algumas pouquíssimas revistas na igreja. Faça isso, presenteie alguém com esse conteúdo tão maravilhoso, tá? Os tipos que compõem a igreja, e ele diz assim, segundo a narrativa de João, estavam na ceia de Betânia Jesus, os seus discípulos, Lázaro, Simão, Marta e Maria. Vejamos alguns significados desses personagens. O primeiro deles é o seguinte, a igreja é a comunidade dos escolhidos em Cristo, nós vamos falar sobre os discípulos. O autor, ele traz algo muito substancial para nós. A igreja é a comunidade dos discípulos, daqueles que negam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem Jesus, Lucas 9, 23 a 27. Ninguém, porém, pode ser discípulo de Jesus sem ter sido eleito por ele. É aí que vai entrar naquela questão
da eleição também, do chamado, tá? Dessas questões que nós tanto temos falado também em lições passadas e até mesmo em revistas passadas. O que, na verdade, aqui nós estamos apontando, e o conteúdo que fica para nós como cristãos, como igreja em Correias, e você também que nos acompanha, é que se não nascer de novo em Cristo, na verdade não é discípulo dele. Tem que ter nascido de novo, tem que ter aceitado a Jesus como Salvador. Isso é algo fundamental para que verdadeiramente esteja enquadrado dentro desse contexto aqui, discípulo, tá? Então, ele coloca os discípulos, a igreja é a comunidade dos escolhidos por Deus. Porque nós entendemos que essa oportunidade ela está dada a todos os homens. Nós vivemos o tempo da dispensação do Espírito Santo. E a própria palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, da verdade, da justiça e do juízo. É ele que nos convence que estamos realmente errados e damos um passo para Cristo. Então, é muito importante entendermos isso na profundidade do tema. O tempo é pequeno, né? Mas nós temos que falar um pouco sobre isso. É muito bom que nós entendamos isso. Não deixe de pregar, porque você pregando, você está ajudando e abençoando a vida de pessoas e pessoas que se convertem a Cristo, que mudam de vida e que passam a fazer parte dessa comunidade. A igreja, ela é formada por pessoas que tiveram a vida transformadas por Cristo. São pessoas que foram tocadas pelo poder do Espírito Santo e aceitaram a Jesus como Salvador. É simples, é básico e é fundamental. Outro tipo que ele coloca, a igreja é a comunidade dos ressuscitados por Cristo, aí representando Lázaro. Porque Lázaro, como está descrito nos nossos textos aqui, de maneira maravilhosa, né, nos textos de leitura diária, Lázaro foi ressuscitado por Cristo. Muito substancial a mensagem disso. Ali nós temos a questão de Jesus em um dos raros momentos traçados na Bíblia, né? Jesus chorando. Jesus chora, que coisa maravilhosa, que traço humano sendo expressado por Cristo ali, pelo Senhor, mesmo sabendo que faria um milagre da ressurreição, que coisa interessante. Ele diz assim, a igreja é a comunidade dos ressuscitados ou vivificados espiritualmente. Lázaro estava em Betânia, participando da ceia com Jesus. O nome Lázaro significa Deus socorre ou Deus ajuda, tá? Ele esteve morto, mas reviveu. Jesus o ressuscitou. Deus o socorreu. Que conteúdo, né? Toda pessoa sem Jesus está morta espiritualmente. Para fazer parte da igreja, é necessário nascer de novo. Esse tópico está completamente discípulo. Eu acho que ficaria mais adequado começarmos justamente por Lázaro. Nessa representação da igreja, né? Nesses significados dos personagens desse registro histórico, bíblico maravilhoso, começaria por Lázaro. Porque a igreja, ela é uma comunidade de discípulos, mas porque esses discípulos, antes de serem discípulos, primeiro eles nasceram de novo. Então, eu faço essa nota aqui acrescentando a esse estudo tão maravilhoso que nós temos nessa oportunidade, tá? Então é exatamente dessa forma que conhece. É pessoas que nasceram de novo em Cristo, tá? Paulo declara, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. 3 verdades nesse versículo. Todo pecador sem Jesus está morto espiritualmente, nos seus delitos e pecados. Outra, Deus é o sujeito e o autor da vivificação espiritual. Efésios 2, verso 8 e 9, não é por obras, é pela graça. E o 3 aqui, a vida espiritual é um dom de Deus para um pecador impotente. Perfeito. Não existe em nós nada, nenhum tipo de boa atitude ou boa ação que possa nos capacitar a alcançar essa graça. O Espírito Santo nos convence disso. E alguns têm se deixado ser convencidos, e outros resistem a isso, e parece que fecham os olhos para as consequências desastrosas que isso vai trazer, não só para essa vida, mas também para o pós-morte, para quando realmente a separação será completa. Então começa com isso.
nesses significados, né, desses personagens, já passamos por dois e chegamos ao terceiro. A igreja é a comunidade dos santificados por Cristo. Aí nós vamos falar de um homem que não especificamente está contada a história dele da Bíblia, é simplesmente Simão leproso. E nós entendemos com toda certeza que esse homem foi curado, porque aquele já vivia dentro de um contexto social, tá? É um homem que foi limpo. E isso aponta para aquele que nasceu de novo e que foi limpo dos seus pecados. O pecado já não tem poder de morte. E também ele perdeu o poder destruidor em nós, porque hoje nós entendemos, por causa do Espírito Santo, que o pecado é algo que desagrada a Deus e que fere também a nossa comunhão com o Senhor. E isso já é motivo demais para nós ficarmos completamente arrasados quando pecamos. A igreja é a comunidade dos purificados pelo sangue de Jesus. Simão, o anfitrião de Jesus, nessa história, é chamado de leproso. E aí ele coloca alguns textos de referência. Ele não era mais leproso, mas foi curado por Jesus. No contexto judaico, a lepra tornava uma pessoa cerimonialmente impura, excluindo-a do convívio social também. E também ele coloca aqui, da família e dos amigos. Ele vivia isoladamente dentro do contexto judaico. Era algo extremamente excludente. Era uma doença excludente mesmo. E quem tivesse contato se tornaria impuro. Então aqui, com toda certeza, Simão leproso, ele tinha sido curado por Jesus. A igreja, né, ela é composta aqui, como ele coloca, de ex-escravos do pecado. Aí ele coloca um texto de 1 Coríntios 6, verso 9 a 11, muito substancial. E aí ele diz assim, observe a sequência desse versículo, né, desses versículos, lavados, santificados e justificados. Todos os três verbos estão na voz passiva, indicando que Deus é o sujeito da ação. Não confunda isso aqui com deixar as coisas na mão de Deus e não se esforçar para isso. Nós temos, verdadeiramente, uma grande parcela de contribuição nisso. Nós devemos resistir. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, mas nós devemos resistir ao diabo, porque a Bíblia nos diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir aos pecados que estão de perto nos rodeiam. É algo que tem que ser feito, decisões que têm que ser tomadas. E com vida com Deus, oração, leitura bíblica e comunhão, atividade na igreja. Irmãos queridos, não existe vitória sobre o pecado se eu não pratico o evangelho, se eu não pratico a vida cristã com evangelismo, com comunhão, com doação, com ação efetiva dentro da igreja, com evangelismo, com comunhão. Não existe isso. Temos que abrir mão de coisas, deixar coisas de lado para poder servir ao Senhor. Essa é a ênfase maior das cartas paulinas, vida cristã, doutrinas aplicadas à igreja. Então aqui nós temos essa representação por esse personagem, por Simão, que a igreja ela é a comunidade daqueles que foram purificados por Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Outra, e já estamos na quarta representação, a igreja é a comunidade dos servos de Cristo. E aí nós temos Marta, e eu digo muito bem representada, não é verdade? A igreja é a comunidade dos servos dedicados. Marta, nome aramaico que significa senhora ou mulher, em latim, vem de uma palavra que quer dizer guerreiro. Marta sempre foi uma mulher ativa e trabalhadora. Lembra de Lucas 10, verso 40? Interessante, né? Todo cristão ganha a identidade de servo. Paradoxalmente, ou seja, de uma maneira aparentemente conflitante, tá? Servo é uma honra e uma humilhação. No Antigo Testamento, o termo servo indicava uma posição de confiança e honra na presença de Deus. Moisés, Abraão, Jacó, Josué, Davi e Isaías foram chamados de servos do Senhor, tem os textos de referência. Agora, no Novo Testamento, o servo é um escravo que não tem vontade própria e o sentido da sua vida é servir ao Senhor. Não é possível ser cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus, sem encarnar o espírito do serviço. Somos salvos para servir.
E apesar dos falsos crentes e da omissão de alguns, há muita gente servindo ao Senhor de maneira sincera e dedicada. Há muitas Martas hoje. Amei isso. Porque Marta é uma representação que, em alguns pontos, né, é um personagem bíblico que muitas vezes é colocada como alguém que vive de maneira totalmente errada, principalmente quando, em uma oportunidade em sua casa mesmo, Maria está aos pés de Cristo e ela trabalhando. É evidente que a ênfase ali está sendo dada para aqueles que dão muito valor tão somente ao trabalho e se esquecem de buscar ao Senhor, se esquecem das coisas espirituais. É colocado de maneira certa quando eu digo que as coisas materiais não podem ter mais importância do que as espirituais. Porém, o serviço cristão, em toda a sua abrangência, ele é importantíssimo. Diáconos servem ao Senhor, pastores servem ao Senhor, mas todos os cristãos servem ao Senhor. Servem com seus dízimos, com suas ofertas, com a presença no culto, hoje em dia com a participação nas redes sociais, com o bom testemunho, com a obediência, com o adorar ao Senhor, com o viver uma vida santa, com o não compactuar com o pecado, primeiramente na sua própria vida. E assim nós poderíamos listar diversas outras coisas. Então, Marta, ela trabalhava para o Senhor. É importante que nós também tenhamos essa convicção do serviço. Ninguém foi chamado de maneira nenhuma para ficar à toa na casa de Deus. Todos nós temos um chamado para o serviço. Alguma coisa nós fomos chamados para fazer na casa do Senhor. Os grandes exemplos que eu tenho na minha vida cristã, de pessoas que eu convivi de muito perto, né, e que admirei muito, e aí o tempo vai passando e nós percebemos que foram justamente aqueles irmãos em Cristo que mais trabalhavam dentro da igreja. Irmãos que tinham um trabalho secular, né, com muita responsabilidade, carinho, amor e zelo, mas que também, dentro da igreja, por diversas vezes, em todas as oportunidades que tinham, prestavam um serviço de alta qualidade ao Senhor. Alguns, infelizmente, às vezes se perdem nisso, porque deixam uma coisa ou outra de lado. Mas, na verdade, nós devemos servir ao Senhor com integralidade, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, porque nós somos seres integrais. Nós não somos crentes somente dentro do templo, mas em todo lugar por onde nós passamos. Seguindo aqui, e nós chegamos ao quinto, né, o 2.5. E aí, observem uma coisa interessante, ele diz assim, a igreja é a comunidade onde o joio é semeado. E ele vai falar aqui, o personagem aqui é Judas, que estava também, um dos 12, escolhido pelo Senhor. Primeira coisa que eu quero advertir a você, cuidado. Cuidado com a posição de juiz nesse caso, porque nós podemos acabar julgando a vida de pessoas que por muitas vezes estão simplesmente passando por um estágio diferente do qual você está passando agora. Então, muito cuidado. Pelos frutos os conhecereis, mas talvez o momento que a pessoa está passando é o momento de não dar frutos. É evidente que esse momento tem que passar, acabar, porque salvo verdadeiramente dá fruto. Judas nunca deu. Tá? Judas, na verdade, ele não perdeu a salvação, porque como nós estudamos e já foi sempre explicado amplamente, né, em nossa igreja, pelo pastor Célio de Lima Medeiros, nosso querido pastor e mestre, homem usado muito por Deus, você não perde o que você não tem. Judas nunca teve salvação, ele não perdeu porque ele não tinha. Tá? Mas olha que coisa interessante, que abordagem interessante essa que enriquece a nossa lição nessa oportunidade. A igreja é a comunidade onde falsos convertidos convivem com verdadeiros cristãos. E você pode ficar perplexo com isso. Judas estava na igreja, não era convertido. Ele era um ladrão. Aqui a igreja, lógico, ele está colocando aqui no sentido figurado, tá? É só para apontar que isso ainda acontece no tempo de hoje. É isso que o autor quer dizer. Ele de maneira nenhuma está afirmando aqui que existia ali uma igreja organizada como nós conhecemos hoje. É evidente, nós sabemos que não é isso que ele quer dizer, tá?
Seguindo, ele diz assim: Judas era um apóstolo, porém nunca foi um verdadeiro crente. Ou seja, nunca nasceu de novo, eu colocaria para você. Apesar de ter sido batizado, né, aqui ele coloca batizado por João, né, e há controvérsias nisso, né, talvez sim, talvez não, nesse sentido, né, quando João começa a fazer aquele batismo para o arrependimento, e o texto que ele coloca aqui é simplesmente uma alusão aonde vai ter a substituição justamente de Judas por um outro discípulo, e eles dizem que o critério deveria ser de alguém que tinha acompanhado desde o batismo de João até os tempos atuais. Isso não necessariamente quer dizer que Judas foi batizado, é evidente, lógico, a gente não vai dar ao tema algo que não tem. Mas isso também não deixa a lição menos enriquecedora. O ponto principal aqui é que no meio da igreja também existem pessoas que não se converteram. Tá? Disse Jesus aqui no outro parágrafo, tá? Disse Jesus que Judas era um ladrão. Tá? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Esse é o comentário feito, tá? Por João, né, nesse texto que nós lemos de João capítulo 12, verso 1 até o verso 11. Tá? Judas era o tesoureiro da comunidade apostólica. Que fato, talvez alguém ainda não soubesse disso, né? Ele roubava o dinheiro da bolsa, provavelmente, para investir nos seus interesses políticos, que tinha esse aspecto político também dele, tá? Da libertação física, tão somente de Israel, e outras coisas que estão nas entrelinhas do texto bíblico, e alguns colocados até por outros escritores, né? Não canônicos, mas também importantes. Os discípulos não desconfiavam de Judas, porém Jesus o conhecia muito bem. Jesus sabia quem era. A nossa postura com esse tipo de comportamento deve ser sempre a seguinte: nós não julgamos, nós simplesmente trabalhamos. Nós fazemos a obra de Deus e caminhamos de maneira atenta, e esse discernimento nós devemos buscar. Porque por muitas vezes pessoas que não nasceram de novo dentro da igreja são pessoas que dão muito trabalho e que acabam sendo pessoas aonde as forças são usadas de maneira às vezes exagerada, são pessoas que às vezes exigem demais e que contribuem de maneira muito pequena, muito modesta. São pessoas que, na verdade, exigem visitas, atenção, e eu não estou falando que isso é para quem sabe que tem gente realmente que precisa de visitada e falhas existem na igreja. Mas às vezes tem pessoas que, na verdade, nunca contribuíram dessa forma, nunca fizeram o que pedem para que seja feito com elas. E outras coisas desse tipo. Então, realmente nós devemos... Mas a nossa preocupação deve ser simplesmente com a nossa própria vida e não com o julgamento de outras pessoas. A igreja, a liderança e o conjunto de líderes na igreja, guiados pelo Espírito Santo, estão aptos a cuidar disso e Deus cuida, tá? No tempo certo acontece. O último tópico dessa oportunidade diz assim: a igreja é a comunidade dos que amam a Cristo. E aí sim, de maneira brilhante, eu acho que não começou, podia ter começado, né, primeiro falando daqueles que nascem de novo. Mas aqui nós apontamos para o seguinte: para Maria, finaliza de maneira correta e muito bem, na minha opinião. Ele diz assim: finalmente, a nossa última passagem é Maria. A nossa última personagem, perdão, é Maria. Ela unge a Jesus com um precioso óleo. Maria significa Senhora Soberana. Nome que indica serenidade, força vital e vontade de viver. A atitude de Maria é uma expressão de amor. E o verdadeiro amor possui 3 características básicas, ele vai falar aqui sobre isso. Então, esse ato de Maria de ungir com aquele precioso unguento a Jesus, como ele mesmo coloca, é uma antecipação do ritual fúnebre que se seguiria pós-morte. E ela fazia isso de maneira antecipada e honrada pelo Senhor. O próprio Cristo diz isso e João registra que o nome dela não seria esquecido e que aonde esse evangelho fosse pregado, seria lembrado o nome dela. E nós hoje estamos no ano de 2021, em um período de pandemia terrível, mundial, e nós estamos aqui ainda citando, mesmo em meio a essas dificuldades, uma lição onde Maria é citada por causa da sua posição de adoradora. Uma mulher realmente que expressou amor de maneira prática ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro ato aqui que ela vai falar, o primeiro ponto que ele vai falar, característica, né?
Diz assim: o amor é espontâneo ou gratuito. Quem ama, ama sem motivos. O amor não impõe condições. Maria amava Jesus de forma incondicional. E em determinado ponto existe uma razão, né, e um sentido nisso que ele está falando, mas o amor incondicional, de maneira plena, nós só compreendemos o amor incondicional de Deus pelo homem. Porque, na verdade, foi preciso que o Espírito Santo falasse ao nosso coração, aos nossos ouvidos, e nos convencesse para que verdadeiramente nós aceitássemos a Cristo como Salvador. A expressão do amor a Deus, ele não pode ser medido em atitudes, o nosso amor por Deus. Mas sempre nós temos que ter uma certeza, o nosso amor é imperfeito. O amor que nós expressamos a Deus, ele é imperfeito. E ele só é aceito por Deus porque nós estamos confiados na obra de Cristo. Então é muito importante que a gente saiba disso. E o nosso amor, ele é condicional. Nós podemos dizer que tem uma condição. Nós amamos a Deus porque ele deu o seu único filho por nós. E isso é algo muito forte na palavra de Deus. Senão, queridos, nós jamais poderíamos amar a Deus. Podemos dizer que amamos, porque Deus, ele deu o seu único filho por nós. Lembre-se de João 3,16, tá? O amor é sacrificial. Quem ama dá o melhor. Maria ungiu a Jesus com o melhor perfume, sem preocupar-se com o preço, ela deu tudo que podia. Isso é básico, mas é também fundamental. E aí eu digo, isso é característico daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Não medem esforços, dão com um coração pronto. São pessoas que realmente dedicam a própria vida à obra de Cristo. Se empenham, entram nas campanhas, trabalham, se comunicam, se preocupam uns com os outros, cuidam. Aqui cuidam, não cuida da vida, tá? Cuidam um dos outros, com atenção, com carinho, com amor, com orações. E tenho falado muito isso. Esse período de pandemia, quantas pessoas nós visitamos com todas as regras de segurança? Essa expressão aqui de amor sacrificial. Para quantas pessoas nós ligamos durante esse período e mandamos uma bela mensagem, uma oração, um parabéns, uma palavra de conforto? Eu acredito que muitas, né? Então que Deus continue a te abençoar assim e que você multiplique e no bom sentido contamine a outros. E fechando aqui, o amor faz história. As histórias mais bonitas e mais marcantes são as do amor. João 3,16. Jesus disse: onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. A igreja é a história do amor de Deus e o testemunho daqueles que amam ao Senhor. A igreja, ela é a concretização dessa última etapa humana na Terra. Porque pós-igreja, não haverá mais história humana nesse planeta, até onde nós entendemos. No pós-igreja, haverá uma outra comunidade, que é a comunidade dos salvos, vivendo em um período que nós chamamos de eternidade. Então, histórias hoje são contadas e nós também, de alguma maneira, contribuímos para que mais à frente alguém conte a história da nossa vida e tudo que nós vivemos por causa de Cristo Jesus. A igreja, ela é diversa, mas ela também é o corpo de Cristo. Ao mesmo tempo que existe uma diversidade, existe uma unidade em Cristo Jesus. Leia 1 Coríntios capítulo 12, que é um dos nossos textos, né, que nós deveríamos ler também para entendermos melhor essa lição. Que Deus lhe abençoe, fique na paz de Cristo e até semana que vem com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor te abençoe.